Olá, mulheres! A paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. E essa semana nós vamos estar falando sobre mais uma mulher que inspira. Uma mulher que nos edifica muito, que nos acrescenta muito, mas o nome dela quase não é falado na Bíblia. E o nome dessa mulher é Joquebede, tá? A gente vai estar lendo agora em Êxodo. Nós vamos estar lendo em Êxodo 2, 1, vamos estar lendo em diante, tá? Fala, o nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à margem do rio. A sua irmã pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou Moisés, e disse: por que das águas o tem tirado? Esse texto fala do nascimento de Moisés. Aqui, ainda não fala o nome da mãe de Moisés, só fala fala de uma mulher. Mas em Êxodo 6, 20, fala assim, ó, aqui que fala o nome dela. Elonrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. E ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 130 anos. Aí vai falando das gerações. Então a gente sabe que o nome da mãe de Moisés era Joquebede. Aqui nesse texto está falando. Então eu vou estar contando um pouquinho para vocês por que Deus gerou no meu coração compartilhar sobre Joquebede e por que ela foi uma mulher que inspira. E no tempo em que Moisés nasceu, o que estava acontecendo? Vou explicar para vocês o contexto histórico que Moisés nasceu. O povo de Israel estava no Egito. E o povo crescia muito, o povo se fortalecia muito, e o povo crescia, e as mulheres hebreias eram muito férteis. Então o povo estava crescendo muito, se fortalecendo. E Faraó ficou com medo do povo acontecer uma revolução, acontecer alguma coisa, e eles se juntarem e fazerem guerra contra o povo do Egito. Porque eles falaram que se eles se revoltarem, nós vamos perder, porque eles estão crescendo muito, muito, muito. Então, ele deu uma ordem para as parteiras hebreias. Eles falaram assim, olha só, quando elas forem ter filho, se for menina, deixa nascer. Agora, se for menino, eles queriam que as mulheres que as crianças morressem no parto. Elas fizessem alguma coisa para que a criança morresse ao nascer, os meninos. Mas só que as mulheres falaram, nós não vamos fazer isso. Depois, se você for ler anteriormente, elas foram tementes a Deus. E por isso Deus abençoa elas e a família delas. Porque elas não obedeceram, elas foram tementes a Deus. E aí eles mandaram chamar as parteiras e falaram, o que está acontecendo? Eles continuam nascendo, vocês não me obedeceram. Aí elas inventaram, elas falaram assim, não, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente chega, a criança já está nascendo, não tem como fazer nada. E aí Deus abençoou a família dessas parteiras e a vida delas, porque elas não obedeceram a Faraó. Então ele falou assim, eu vou ter que ter uma outra ideia, já sei. Ele liberou um decreto, que todos os meninos que nascessem seriam jogados no rio Nilo. Olha só.
E Moisés nasceu nesse período que os meninos deveriam ser jogados no rio, para que os meninos morressem. E o que aconteceu? As mães, né, começaram a ter... Olha só, gente, eu sou mãe, você que é mãe. Você pegar o seu filho e jogar no rio. Eu não gosto nem de pensar uma coisa assim. Por isso eu escolhi Joquebede pra gente estar falando. A primeira coisa que eu vejo na vida dela, ela teve o Moisés nessa época. E ela não jogou ele no rio. Ela escondeu ele 3 meses. Acredito que no primeiro mês, né, ele era pequenininho, talvez não tenha sido tão difícil, mas ele foi crescendo, o choro dele foi ficando mais alto, e aí ela começou a ter dificuldade para esconder ele. Mas ela foi uma mulher, em primeiro lugar, ela temeu a Deus, ela creu em Deus, ela e a família dela, o marido. Falou, não vou jogar meu filho no rio, eu não vou fazer essa crueldade, eu não vou respeitar, porque o meu Deus, porque ele servia um Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Meu Deus, a Bíblia não fala nada disso, querido, mas eu imagino. Eu não vou obedecer, eu não vou jogar meu filho. Meu filho, aí fala que eles viram que o filho era bonito. Mas geralmente a gente que é mãe acha o filho bonito. Mas só que algumas traduções falam que ele era uma criança especial, ele era uma criança diferente, a criança tinha algo diferente. E aí eles não jogaram, eles não obedeceram, eles esconderam ele por 3 meses. Então a primeira coisa que eu vejo nessa mulher, uma mulher que temeu a Deus. Uma mulher falou, eu não vou jogar o meu filho. Todas as outras jogaram, olha só. Mas ela falou assim, eu não vou jogar meu filho. E eu creio que para Moisés ser quem ele foi, essa mulher foi muito determinante na história dele. Ela falou, eu não vou obedecer, eu não vou jogar meu filho. Deus tem algo na vida do meu filho, Deus vai cuidar do meu filho. Deus vai mover alguma coisa no meu filho. Meu filho vai ser um homem de Deus, mas eu não vou jogar meu filho. Então ela temeu a Deus. Outra coisa que eu vejo nela, ela foi uma mulher ela não teve medo. Porque eu acredito que os oficiais passavam nas casas para revistar se tinha criança recém-nascida, se eles estavam realmente obedecendo. E eu acredito que nesses 3 meses ela teve que esconder Moisés dentro de casa, em algum lugar. Ela teve que esconder ele muitas vezes. Porque eles deviam passar fiscalizando, né? Se tinha uma criança, se não tinha uma criança. E ela teve que esconder. Mas eu acredito que a pressão foi ficando cada vez mais forte. E chegou um momento que ela não falou, o que eu vou fazer? Não vou ter como mais esconder, porque a pressão ia ficando mais forte. E ela falou, meu Deus, e agora? E ela foi uma mulher que teve criatividade. Deus deu uma ideia, Deus deu uma criatividade para ela. Ela fez um cestinho, né? Cada Bíblia fala de uma forma, mas ela fez um cestinho. Fala que ela passou betume, ela protegeu para que o Moisés ficasse bem protegidinho ali dentro, para que nada acontecesse com ele. Para que ele não... Né? Gente, eu penso numa mãe, isso deve ter doído muito no coração dela, ter que pegar... Eu não consigo imaginar eu botando meu filho no cesto e botando no rio, gente. Ela teve que ser uma mulher, assim, de muita fé, sabe? Para tomar essa atitude. Falar, eu vou ter que fazer isso. Mas eu creio que ela sentiu aquilo. Eu vou ter que tomar uma atitude. Deus, me dá sabedoria. O que eu vou fazer com essa criança? Mas eu não quero que meu filho morra. Me dá sabedoria. Então ela foi uma mulher que eu acredito que nesses 3 meses ela foi pedindo a Deus sabedoria. Para cuidar dele, para guardar ele, para esconder ele. E para ter sabedoria do que ela ia fazer, do destino do filho dela. Agora eu quero entrar no ponto. Ela estava preocupada com o destino do filho dela. Ela estava preocupada com que rumo a história do filho dela ia tomar. Que rumo que ia tomar o filho dela. Eu teria que te perguntar, você como mãe, você tem se preocupado com o destino do teu filho? O rumo do teu filho? Aquilo que teu filho vai viver em Deus. Sabe? Você tem orado pelo seu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Criar a criança no caminho que deve andar é muito mais do que levar na igreja. Sabe? É você viver uma vida que vai inspirar a vida do teu filho. Você orar pela vida do teu filho, tu profetizar na vida do teu filho. Você está preocupada com o destino do teu filho. Porque Deus é aquele que quer dar um destino, um propósito na vida do teu filho. Quer dar um destino, um propósito na tua vida, na tua história. Ela estava preocupada com o destino do filho dela. E aí eu acredito que Deus deu essa criatividade para ela, essa estratégia. Ela teve uma estratégia, eu vou fazer um cesto, eu vou proteger. Né? No texto fala uma arca, alguma coisa assim.
e botou a criança ali, mas ela não botou e deixou. Ela falou, Miriam, porque Miriam era irmã de Moisés, Arão e Miriam, você vai ficar tomando conta do teu irmão. E você vai acompanhar esse cesto. Você não deixa nada acontecer. Então ela botou ali o menino, o bebê de 3 meses, gente, e Miriam foi tomando conta. E eu acredito que ela ficou em casa pedindo a Deus. Deus protege meu filho. E, gente, isso foi uma estratégia dada por Deus para ela. Porque tem que ser uma mulher de muita coragem. Colocar um filho numa cesta num rio. E dizem naquela época que esse rio tinha um crocodilo, que era um rio que era perigoso. Né? História, quando eu estudei, eu lembro que fala, e quando você vê aquelas imagens do Egito, você vê os crocodilos. Então era perigoso, gente. Foi Deus que deu aquela estratégia para aquela mulher. E falou, Miriam, você vai tomando conta. E Miriam foi seguindo. E acredito que ela ficou em casa orando. Ela ficou em casa pedindo a Deus. E num determinado momento, o destino do filho dela se encontrou com a filha de Faraó. E a menina olhou a criança e pegou a criança, achou a criança bonita. E ela disse, olha só, ela falou, essa criança é dos hebreus. E Deus tocou no coração dela. Foi Deus que tocou, porque ela poderia ter falado, meu pai mandou matar essas crianças. Ela poderia ter falado isso, mas ela falou, não, eu não vou fazer mal a essa criança. Eu vou cuidar dessa criança. E ela adotou. E Miriam estava lá tomando conta, ela já foi falar, olha só, você quer que eu veja uma ideia para cuidar? Porque ele era muito pequeno, ela às vezes deveria ser nova, não tinha experiência. Você quer que eu arrume alguém para cuidar do menino? Ela falou sim, gostou da ideia. E chamou a própria mãe. Olha como é que Deus faz as coisas quando a gente ora, quando a gente tem fé, quando Deus nos dá uma ideia criativa, uma ideia, às vezes que a gente fala, Senhor, isso é loucura. Mas só que às vezes, querida, a gente passa por momentos na nossa vida que a gente precisa de uma estratégia do céu, a gente precisa de uma estratégia de Deus, a gente precisa de uma criatividade do alto para solucionar problemas que às vezes a gente vai enfrentar na nossa vida. Às vezes você vai ter algum problema, você vai passar um momento difícil, que você vai falar, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus vai te dar uma ideia, uma criatividade, uma unção, alguma coisa, Ele vai te mostrar, faz isso. E você precisa ter fé, você precisa fazer, porque aquilo vai dar certo. Então, o que aconteceu? Ela, olha só, e a mulher chamou ela, eles não contaram nada, chamou Joquebede e falou assim, cuida desse menino, vou te pagar salário. Ela ganhou, foi assalariada para cuidar do próprio filho. Do próprio filho, sem medo, sem preocupação, que eles iam querer matar. E aí, a Bíblia não fala, mas só que eu dei uma estudada e fala que ela criou Moisés mais ou menos até 7 anos. Ele fala quando o menino era grande, aí não fala a idade. Eu dei uma estudadinha e fala que ele tinha mais ou menos uns 7 anos. Não lembro o livro que eu pesquisei, quando ela entregou para a filha de Faraó cuidar. E algo tremendo que eu estava estudando sobre a vida de Joquebede fala que ela ensinou sobre o Deus de Israel para Moisés. Porque uma criança de 7 anos já entende bastante coisa. Ela ensinou sobre o Deus de Israel para Moisés. Ela ensinou que eles tinham um Deus diferente. Porque no Egito eles servem vários deuses, né? Eles têm várias crenças. Mas Moisés foi ensinado. Você é diferente. Você é de um povo diferente. Você serve um Deus diferente, você é diferente. Então, nesses 7 anos, ela preparou Moisés para viver e crescer no palácio. Porque Moisés, olha gente, até me arrepia. Moisés foi criado no palácio de Faraó, mas quando ele começou na regalia, no privilégio, nas coisas boas, mas quando ele viu o povo dele, né, a família dele, Arão, a família dele, o povo dele vivendo na pobreza, vivendo oprimido, porque o povo do Egito oprimia os israelitas, né? Maltratava. Quando ele começou a ver isso, ele não se contaminou com aquela riqueza, com aquela glória, com aquele luxo. Ele não se contaminou, porque se você continuar lendo a Bíblia, mais pra frente, ele fala que um dia ele viu os oficiais batendo no povo e ele não aceitou aquilo. E ele cometeu um homicídio, ele matou um oficial e enterrou debaixo da terra. Porque ele ficou indignado, ele falou, não vou aceitar eles fazendo isso com o meu povo, não vou aceitar. Porque ele sabia que ele não pertencia, ele estava ali. Mas tinha um propósito, eu acredito que a mãe dele devia falar para ele, você está indo para lá,
Tu nasceu, tu não era para ficar vivo, eu era para te jogar no rio. Mas eu pedi a Deus e Deus te deu vida. Tu vai ser criado no palácio, mas Deus tem algo. Não pensa que tu vai pro palácio que não tem um propósito. Tem um propósito. Então ele foi criado no palácio sabendo que havia algo de Deus para ele. Porque a mãe dele, Joquebede, ensinou para ele. O pai, a mãe ensinavam para ele que havia um propósito. E quando chegou o momento certo, ele saiu do Egito fugido, porque eles descobriram que eles tinham matado um oficial. E eu acredito que Faraó cuidava dele, ele era adotado. Mas ele falava assim, esse menino é dos hebreus, então às vezes tinha uma implicância. Então quando souberam que ele tinha feito isso, queriam matar ele, então ele teve que fugir. E foi quando ele fugiu, um pouco depois, que Deus falou para ele: você vai ser o libertador de Israel. Eu vou te usar para tirar o povo. Olha só, a gente lê na Bíblia que ele foi falar com o Faraó, falar, deixa meu povo ir, Deus está mandando, deixa meu povo ir. Porque Deus está falando que eu quero fazer uma festa, quero adorar ele. Ele quer uma adoração do meu povo no deserto, deixa meu povo ir. Você acha, se Moisés fosse uma pessoa qualquer, pensa, se Moisés fosse qualquer um João ninguém, se Faraó, que era o rei, lá do Egito, ia receber ele. Olha como Deus faz as coisas. Faraó só, eu quero falar com o Faraó. E ele entrava e falava, ó. Aí ele entrou várias vezes, porque tiveram 10 pragas. Então ele tinha livre acesso ao palácio. Ele falava, eu quero falar com o Faraó. Então, ele era filho adotivo da filha dele, ele era da família. Então ele chegava, eu quero falar com o Faraó. Todo mundo abria as portas, e ele entrava. Não tinha burocracia para ele entrar. Ele entrava, falava, pronto. Se fosse um qualquer, um João ninguém, jamais ia ter acesso a Faraó para falar. Entendeu? Ele era alguém de autoridade, gente. É como se fosse, Bolsonaro, presidente. Qualquer um pode falar com ele? Claro que não. Só uma pessoa próxima tem livre acesso a ele para falar alguma coisa. É mais ou menos isso. Então, por isso que Moisés tinha livre acesso para falar com o Faraó. Ele fala, foram 10 pragas, ele ia, falava. Ele não liberava o povo, ele ia, voltava, falava de novo. Não liberava o povo, ele ia, voltava, falava de novo. Então ele tinha livre acesso, ele entrava no palácio e saía a hora que ele queria. E falava, olha só, Deus está falando isso, fazia os prodígios, fazia os sinais. E ele tinha livre acesso ao palácio. Porque ele era da família. Então ele podia entrar e sair a hora que ele quisesse. Porque ele tinha acesso a Faraó, a família. E ele entrava e saía a hora que ele quisesse dali. Porque aí, quando ele voltou, a ira de Faraó já tinha passado. Não queria mais matar ele. Já tinha passado aquela ira. Então ele ia e falava com o Faraó. E depois voltava. Então, olha só, Deus faz as coisas perfeitas, gente. Se ele fosse Por que Arão, o irmão dele, não foi? Outra pessoa não foi? Porque eram pessoas sem nome, sem... Sabe, você tá entendendo? Sem título, sem nada. Não tinha acesso. Não tinha. Não podia ser qualquer um. Deus é tremendo. Moisés não. Moisés tinha acesso, porque ele foi criado no palácio. Ele tinha acesso ao palácio. Ele tinha acesso a Faraó. Entendeu? Então, eu estou falando muito de Moisés, mas eu quero falar que Moisés foi aquele homem de Deus que nós conhecemos, que nós vemos as histórias, mas a mãe dele, Joquebede, foi assim, um fator muito importante para ser quem ele foi, para ter a educação que ele teve, para em meio estar no palácio ele se importar com o povo e não deixar o egoísmo tomar conta do coração dele. Falar, eu estou aqui na regalia, mas o meu povo tá lá, dane-se. Não. Ele tinha um propósito na vida dele. E essa mulher foi uma mulher de coragem, foi uma mulher de fé, foi uma mulher que no momento difícil da vida dela, ela teve que pedir uma estratégia do alto, uma sabedoria do céu, alguma coisa assim, divina, para ela tomar uma atitude para o filho dela não ser morto. E Deus honrou que ela foi mãe de um grande homem de Deus. Então, por isso nós estamos falando da mulher que inspira, Joquebede. E também, na Bíblia fala que ia honrar a vida dela nos heróis da fé. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E esse é um texto
tremendo, 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 que assim, eu amo esse texto, porque ele fala dos heróis da fé, das pessoas na Bíblia que tiveram uma fé que foi sobrenatural, que impactou. E Joquebede, o nome dela não está escrito, nem do marido, mas Hebreus 11, 23 fala assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento. Pela fé Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A mulher e o marido, estou falando ela porque a Bíblia fala que foi ela que pensou em esconder, né? Mas ele também ajudou. A mulher entrou, para mim, é o tapete da fama da Bíblia, Hebreus 11, é o tapete da fama. O pessoal não fala que é o corredor da fama, tapete da fama, o tapete da fama, Hebreus 11, é só os top que estão ali. E ela entrou, ele entrou no tapete da fama, Hebreus 11. Fala, ele foi escondido pelos pais, pela mãe e pelo pai, por Joquebede. Foi falado ali. Ela é uma heroína da fé, que aqui é o tapete dos heróis da fé. Ela foi uma heroína da fé, porque ela escondeu ele. Porque ela foi ousada, porque ela teve fé. Porque no momento difícil ela não quis obedecer às ordens terrenas. Ela falou, Deus, me ajuda. A Bíblia não fala isso, querido, nada disso, mas quando a gente lê a palavra, a gente tem que entender o que está nas entrelinhas e o que o Espírito Santo nos revela. Deus deu uma estratégia do alto para ela. Não perdeu o filho dela. E Deus honrou ela tremendamente. E tanto que ela está nos heróis da fé. Então, que Joquebede possa te inspirar a ser uma mulher de fé. Uma mulher que às vezes vai passar por um momento que você vai falar, Deus, e agora? Mas você vai para os pés do Senhor. E o Senhor vai te dar uma estratégia. O Senhor vai te dar uma palavra. O Senhor vai te dar um discernimento de alguma coisa que você vai fazer, o que você precisa fazer. E isso vai, assim, mudar a tua vida e vai te honrar como mulher. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Pai, nós te agradecemos pela história de Joquebede, uma mulher que nos inspira, que nos inspirou, que foi uma mulher, assim, tremendamente usada pelo Senhor. Muito obrigada por aprendermos com essa mulher, que foi a mãe de Moisés. Muito obrigada, Deus, por termos, assim, esses exemplos de fé que muito nos ensina e muito nos inspira. E que nós também possamos ser mulheres que vão inspirar essa geração com a nossa história, com o nosso testemunho. Muito obrigada, Deus, por tudo. Muito obrigada pela nossa vida. Muito obrigada por tudo. Abençoa essa mulher que está assistindo esse vídeo, que possa edificar e abençoar a vida dela poderosamente. Mais essa palavra sobre mais essa mulher que nos inspirou. Querida, que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra tenha te abençoado, essa palavra tenha te edificado, que a história de Joquebede venha te inspirar. E você, assim como ela, possa ser uma mulher que vai inspirar essa geração. Que Deus te abençoe, tchauzinho, até semana que vem, com a próxima Mulher que Inspira.